Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos irmãos. Olha só, mais um tempo precioso que queremos passar juntos aqui, com certeza, né, com uma história que vai te abençoar de uma forma poderosa e hoje também para mim está sendo muito especial, porque essa pessoa que eu vou entrevistar hoje, que você vai ter a oportunidade de conhecer, é alguém que faz parte da minha vida, faz parte da minha história, da minha infância, e eu creio que vai ser um momento muito legal, né, esse tempo que nós iremos passar juntos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque isso faz com que aquilo que nós estamos fazendo, o YouTube possa reconhecer como algo que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o simples fato de você se inscrever no canal, curtir, comentar ou compartilhar, isso nos ajuda a fazer com que o YouTube possa distribuir para outras pessoas e elas também possam ser abençoadas. Tá bom, gente? Glória a Deus, eu conto com vocês aí. E vamos então para esse papo aqui, esse podcast abençoado. E hoje eu estou tendo a honra de ter aqui o meu amigo, que veio diretamente de Portugal, brasileiro, mas vive em Portugal hoje, meu amigo Carlos Elto, né, o pastor Carlos Elto. Amém. Né, ele tem uma história fantástica, né, e eu creio que vai ser bem legal. E fique à vontade aí para dar as boas-vindas aí pro pessoal. Amém. Eu me sinto muito feliz de participar aqui com o pastor Davi, desse podcast, desse momento. Esse homem de Deus aqui é muito especial na minha vida, é uma inspiração para mim. Quando eu olho para você, para o seu ministério, Davi, eu vejo, assim, a graça do Senhor, né? A presença de Deus. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá em Portugal por algumas vezes. E aquilo que aconteceu foi formidável, né? Foi espetacular, vendo pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus através da ministração, através dos louvores, através dos saques do Davi, né? Os saques do Davi têm uma unção diferente, uma unção que toca a vida das pessoas e tocou muitos portugueses, quando nós estivemos juntos lá. E depois ele teve outras vezes no qual eu não estava mais lá, estava em África, mas ele também, né, foi lá em África, né, esteve lá em Guiné-Bissau com a gente, e foram momentos memoráveis, né. Eu sempre lembro do Davi, da Priscila, da sua família, com muita alegria e com muita satisfação de ver tudo aquilo que Deus fez e Deus está a fazer através Amém. do ministério de vocês, né. Amém, É muito bom. Carlos. É muito precioso para mim. Da mesma forma, eu digo que o Carlos é uma inspiração. Hum. É uma amizade de longa data, né? De muito tempo. E eu também vejo o que Deus tem feito através da vida do Carlos. Você vai ver que a vida do Carlos é uma vida de renúncia, né? Uma pessoa que sempre está disposta a dizer sim para Deus. E eu creio que o que ele vai falar hoje também vai mexer muito forte no teu coração, Amém. né, e você também que é apaixonado por missões, creio que você vai ser bem profundamente tocado. Amém. Carlos, a gente cresceu junto, né? É, Lá no Munhoz Júnior. lá no Munhoz Júnior, na Igreja Batista do Munhoz, Ah, você né. sempre foi de lá, porque eu acho que você já estava Sempre. primeiro do que eu lá, né? Sim, meus pais eram de lá, né. O pai e minha mãe, assim que chegaram lá no Munhoz, começou a congregar e tal, e a gente foi crescendo ali, né. Fomos crescendo na igreja, desde de criança, embaixador do rei, a gente foi embaixador do rei, Você fomos foi meu líder, inclusive, também, né? Você teve um tempo que você foi líder da líder embaixada da dele. embaixada, dos embaixadores lá. Então nós éramos, assim, bem batistas, né, éramos bastante batistas, bem meus pais, né, sempre foram da igreja batista, mas assim, eu louvo a Deus, né, pela igreja batista e pela formação que nós tivemos, É né, isso nós aí. tivemos uma boa Maravilhoso. formação, Foi. uma boa formação bíblica, né, então isso nos ajudou muito na nossa caminhada cristã até os dias de hoje, né, até os dias de hoje, nos ajuda muito a questão dos ensinamentos, dos treinamentos que a gente passou ali com os pastores, né, lembro bem do pastor Nivaldo, né, Ei, o pastor pastor Nivaldo. Furquim também, a gente lembra Isso. bem da Eu época lembro do dele. Furquim bem assim também. É. É, Então foram pastores que marcaram a nossa vida, né, é isso marcaram aí. a nossa vida, a nossa história. Então a gente lembra com muito, muito carinho por esses homens Gratidão de a Deus, Deus. gratidão a Deus por esses homens de Deus que passou pela nossa vida. É, Realmente foi muito fundamental, né, para tudo aquilo que nós carregamos hoje, né, e hoje. sabemos da palavra de Deus, É, né, é, e foi muito bom mesmo. é muito bacana. E eu me lembro muito também, né, do seu pai, É.
né, na diaconia. Sempre o diácono da igreja, minha mãe também diaconisa e tal. Eles foram pessoas assim, foram, né, um esteio para nós, né. Eu sempre lembro com muito carinho dos ensinamentos do meu pai, né, lá em casa. Graças a Deus eu segui, né, o legado do meu pai. Os meus irmãos, passado um tempo, eles na juventude, eles desviaram-se, né. Eu também passei um tempo longe da igreja, né, por certa rebeldia de juventude e tal, é aquela coisa do mito da erva do outro lado, né, Sim, aquela coisa de você olhar para o outro lado e ver a grama verdinha, e ver uma certa liberdade que havia nos jovens que nós, éramos amigos e tal, que não eram cristãos, então a gente percebia que havia uma liberdade que nada tinha a ver com liberdade, né, era sim, uma sim. escravidão, É. né, e a gente pensava que aquilo era liberdade, né. Então eu passei uns anos, longe da igreja, longe de Jesus, né, e pela graça de Deus, aos meus 19 anos, eu sempre costumo, dizer, né, nos meus testemunhos, quando eu dou testemunho, na igreja ou para os meus amigos ou para alguém que eu estou conversando, eu sempre falo que a minha história, ela é dividida entre o tempo em que eu ouvi falar de Deus, né, o tempo que nós tivemos juntos, né, no na nossa caminhada, mas eu ouvia falar do Senhor, mas aos 19 anos de idade é que os meus olhos foram contemplar o Senhor. Então é como Jó, né? Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então aos meus 19 anos é que eu vi o Senhor realmente, né? Que eu entreguei a minha vida realmente ao Senhor, que eu tomei uma decisão por Jesus, né? A gente tem muita liberdade aqui, É, sabe, gente, aqui porque nós somos amigos mesmo de é, muito é, tempo, né, vocês já estão vendo a é, história, mas eu me lembro, Carlos, que naquela época que vocês se afastaram, aquilo para nós, assim, para mim, que estava na igreja e tinha vocês como é, referência, é, né, e aquilo mexeu bastante com a gente ali, sabe, mas a gente se manteve firme, assim, e de repente, então, passa-se o tempo e eu vejo que você voltou. E é você voltou verdade. muito diferente, né. Transformado, Transformado, né, transformado. Carlos? Glória a É, Deus por isso. E daquele é. momento até hoje, Estamos né, aí, a estamos gente aí. pode ver o Carlos, assim, de uma forma tão apaixonante por Jesus. É, é. Mas conta um pouquinho sobre o que que aconteceu para que você voltasse, como que foi esse momento? Pra mim, foi um momento bastante difícil, né, o momento que eu estava vivendo. Eu estava, assim, naquela coisa da diversão, da alegria aparente que o mundo apresenta, né. Mas no início foi tudo muito bom e tal, roda de amigos e a cervejinha e as festas, essa coisa toda foi, assim, bastante cativante, né. E a gente cai na real que essa alegria que o mundo oferece é efêmera, ela é passageira, ela é rápida, né, aquela coisa quase que instantânea. A gente está ali, mas a gente chega em casa, né, e quando a gente vai deitar a cabeça lá no travesseiro, então a gente começa a pensar: "Mas o que que eu estou fazendo da minha vida? Mas o que que eu estou fazendo da minha vida? Não é isso, eu sei que não é isso. Eu sei que existe algo melhor, eu sei que Jesus é melhor do que tudo isso", mas a gente está no vislumbre, né, do mundo, ali contaminado, né, Atrações. as atrações do mundo e tal. Mas um dia, Davi, um dia eu cheguei ao meu limite, né, eu cheguei ao meu limite, e eu lembro que eu cheguei em casa e o meu pai, né, meu pai: "Olha, Carlos, você não pode continuar nessa vida, porque se você continuar nessa vida, você não pode nem ficar aqui em casa, porque a gente aqui não tem nada a ver com isso, a gente não o seu estilo de vida não é o estilo de vida nosso aqui, você sabe, meu filho, nós todos estamos com Cristo, estamos todos aí, né, envolvidos com o projeto de Deus, envolvidos com a igreja, envolvidos com o Senhor, e você está completamente fora. Ou você volta para Jesus, ou você tem que arranjar um outro lugar para você viver e tal, porque não dá para, né, a gente olhando Era para muito você, confronto, né. é muito assim, a diferença era gritante, né, Davi. O linguajar, né, as coisas que fazia parte da minha vida, nada tinha a ver com a questão daquilo que eu tinha sido ensinado, do que eu tinha sido, né, assim, vamos dizer assim, eu tinha convivido, né, tinha vivido e crescido naquele contexto, né. E aí meu pai me confrontou nesse dia, eu lembro que eu fiquei muito chateado, muito triste, né. Eu falei: "Meu Deus, o que que vai ser da minha vida agora?". E num sábado de manhã, Davi,
uma pessoa chegou perto de mim, eu estava lá, eu trabalhava na Cobrasma na época, lá em Osasco, né, e a Cobrasma tinha um clube, o Cobrazeixo, e eu estava lá na beira da piscina, no Cobrazeixo, e estava ali, eh, passando o tempo e pensando sobre minha vida, e o vazio que estava dentro de mim, aquele vazio, aquele oco, aquela coisa, né. E aí chegou um rapaz e falou comigo: "Ô Carlos, como é que você tá, rapaz? Você não lembra de mim não?" "Não, não lembro." Ele tinha estudado comigo no Senai 5 anos antes, né. 5 anos antes ele tinha estudado comigo lá no Senai, Você tinha se formado em em caldeiraria, caldeiraria, né? caldeiraria no Senai, né. Aí ele chegou pra mim: "Você tá bem? Tá tudo bem com você?" Eu falei: "Não, não tá bem não, não tô bem, eu tô passando por um momento de crise, tô passando por um momento difícil." "Então, mas o que que é?" "Não, eu tô problemas, né, problemas." E eu lembro que ele falou assim: "Ah, mas Jesus tem uma mesa posta pra você." "Mesa posta?" "É, ele tem uma mesa posta." E ele falou pra mim, ele foi muito usado pelo Espírito Santo, que ele falou pra mim assim: "Para de comer as migalhas que caem na mesa. O que você tá vivendo é migalhas, Uau. né, Deus tem uma mesa posta pra você, rapaz." E aí eu falei pra ele: "Mas será que Deus ainda quer alguma coisa comigo? Eu tô totalmente fora, totalmente longe, né." Ele falou: "Deus nunca abandonou você, Deus nunca deixou de te amar, ele continua amando você. Quem se afastou dele foi você." E aí eu fiquei, né. Ele falou assim: "Olha, Deus tem algo muito maravilhoso para sua vida, Deus tem algo para você e Deus nunca deixou de te amar." E aquelas palavras caiu como bomba dentro de mim, sabe, Davi. Aquelas palavras foram uma palavras, assim, que fez uma diferença tremenda, né. E aí eu vi um vislumbre, uma luz no fim do túnel, né. Eu falei: "Opa, espera aí, então há chance para mim, há alguma chance." E ele falou assim: "Ó, se você quiser ajuda, eu posso te ajudar." E aí ele começou a eu lembro que ele começou a ir lá onde eu trabalhava, ele trabalhava no setor de manutenção e eu trabalhava no setor do controle de produção. E ele começou a ir lá e orar comigo na hora do almoço. Uau. Nos primeiros dias eu nem consegui orar, sabe, eu estava tão longe, tão distante, tão, sabe, assim, tão perdido em mim mesmo, né, que eu ouvia ele orar e tal, mas e ele dizia para mim: "Carlos, ora também." Eu falava: "Não, não consigo, eu não consigo orar." Ele falou: "Tudo bem, então hoje você não vai orar, mas amanhã você vai orar." "Tá, beleza." Aí passou um dia, 2 dias, uma semana. Na segunda semana, na segunda-feira, na hora que nós fomos pro almoço, que a gente foi orar, e eu falei: "Hoje eu vou orar." E aí eu comecei, aí eu fiz uma oração, mas uma oração de arrependimento. Foi a primeira vez na minha vida que eu me arrependi de quem eu era, do que eu estava fazendo, sabe, Davi. E ali eu me entreguei, eu me rendi ao Senhor. Eu estava endurecido, né, meu coração estava endurecido, as minhas atitudes eram de pessoas rebeldes, né, minhas atitudes eram de rebeldia, mas ali eu dei um ponto final, né, eu falei: "Deus, se o Senhor me quer, realmente eu estou aqui, Senhor, eu me rendo ao Senhor, me rendo, eu me entrego, sabe, me entrego totalmente a Ti, Senhor, como eu nunca fiz antes." Eu falei para Deus: "Como eu nunca fiz antes, eu me rendo a Ti." E a partir daí, Davi, a luz entrou, cara. Aí eu consegui chorar. Eu nem chorar eu conseguia mais. Aí eu comecei a chorar, sabe, aí esse irmão me abraçou, e ali, a partir dali, as coisas começaram a mudar. E aí eu comecei a orar, comecei a ler a palavra, e eu fui participar de um acampamento da igreja dele, né, a igreja presbiteriana, lá de Osasco. E aí Antes de você falar do acampamento, aham, eu só queria frisar algo, assim, que eu achei aham, muito interessante, né, é. porque às vezes a gente não sabe, às vezes alguém que está na igreja, ela É, não sabe o quão importante ela é se aproximar de alguém, é, como uma pessoa chegou em é, você, é. falou assim: "Cara, você está bem e tal? Ó, vamos orar juntos", né. Aquelas pessoas que Deus envia. Envia, foi enviado E de e Deus. quem Deus vai contar? Vai contar com você, meu irmão, né, porque às Exatamente, vezes tem alguém lá no seu trabalho, né, exatamente. lá na escola, que às vezes você pode ser um canal de bênção para mudar totalmente a realidade de vida dela, né, porque é É, totalmente afastado, né, como o Carlos estava, né, afastado de Deus, coração endurecido, e duro. uma pessoa, ele persistiu, ele insistiu É. e E conseguiu essa e fazer com que essa o Carlos pessoa voltasse. essa pessoa foi num clube da empresa, na beira da piscina Olha lá, né, num só, clube da empresa, um lugar inapropriado, né, um lugar que, vamos dizer assim, que não as pessoas vão para se é pra divertir. divertir, né, e o Aham. cara chega perto de mim e para isso me chamou muita atenção. A pessoa chega perto de mim e fala: "Ó, tá tudo bem com você e tal, lembra de mim?", né.
E aí, ali começa uma conversa que mudou completamente o sentido da minha vida, né. Uau. E aí eu lembro que ele até eu cortei um pedaço aqui, mas vale a pena refrisar, eu não costumava levar pessoas na minha casa, amigos meus, eu não cos nunca costumei levar ninguém em casa lá, eu tinha as minhas amizades, mas como eu sabia que as minhas amizades não tinha nada a ver com a minha família, então as Aham. minhas amizades eram pra fora, né, era do portão para fora, vamos dizer assim. Mas esse dia, esse menino eu levei, ele me levou até a casa. E aí ele desceu comigo, né, e eu apresentei: "Olha, mãe, esse aqui", eu vou dizer o nome dele, é Aguinaldo. Eu lembrei agora o nome dele, Aguinaldo. "Esse aqui é o Você tem Aguinaldo". contato com ele ainda ou não? Tem, tem. É? De vez em quando eu mando mensagem. Glória a Deus pela sua vida, Aguinaldo. É. E aí ele desceu comigo e a minha mãe aí minha mãe até estranhou, né, "Ah, quem é ele?" Aí eu falei: "É meu amigo", né. E eu quero dizer para a mãe que ele foi usado por Deus, assim, e ele falou algumas coisas para mim que gerou vida dentro de mim, mãe. Aí ela olhou assim para ele: "Mas o que que ele falou para você?" Aí eu falei: "Ah, mãe, ele falou que Jesus continua me amando". Uau. Aí minha mãe caiu em choro, né, porque a minha mãe orava, meus pais oravam por Sim, nós, né. sim, conheço Aí isso muito bem. minha mãe caiu em choro, abraçou ele: "Ah, meu filho, você é resposta de oração e tal", toda aquela coisa, né. E ele também começou a chorar, eu comecei a chorar e tal, aquela coisa toda. Mas foi muito lindo essa situação, né, porque eu não queria saber, a minha mãe sempre falava: "Ah, vamos lá na igreja", "Não, não vou na igreja, não". Sempre dava desculpa: "Ah, não, que eu tô cansado", "Ah, não, que isso, que aquilo". Mas naquele dia eu falei: "Mãe, amanhã", isso foi no sábado, eu falei: "Amanhã eu vou para a igreja". E outra coisa, mãe, ele me convidou para ir no acampamento da igreja dele, e eu vou Que no é onde o acampamento. acampamento você tinha parado ali, né? E eu vou no acampamento. "Ah", e aquela: "Meu Deus, o que que aconteceu? Mas que mudança foi essa, né?" Eu falei: "Não, eu tô a fim de mudar, mãe, eu tô a fim de mudar, sabe, eu tô a fim de realmente me entregar totalmente ao Senhor e tal". Eu já fiz isso e quero fazer continuamente, né, eu quero me entregar, eu quero, me Lançar colocar, me mesmo, né? lançar, né, na presença do Senhor. Então eu participei do acampamento, e uma coisa que eu aprendi naquele acampamento que eu nunca vou esquecer, é que o tema do acampamento, Jesus como Senhor da sua vida. Uau. Não só o seu Salvador, mas o Senhor da tua vida. Porque a gente conhece muitas vezes Jesus como Salvador, né. Então Jesus como Salvador, ele me salvou, beleza, eu tô salvo, mas eu vou continuar vivendo a minha vidinha. Uhum. Mas quando ele se torna Senhor, aí você não consegue viver mais a sua É vidinha, isso aí. né. Sua vidinha deixa de existir e começa a existir uma vida dada por Deus, uma vida determinada pelo Senhor, uma vida segundo os preceitos, segundo a vontade dele. Por quê? Porque ele passa a ser Senhor da sua vida, Aleluia. não só o seu É isso Salvador. aí. Aí muda Aí tudo. isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu talvez eu teria, né, antes eu teria aquela coisa: "Ah, não, eu fui para a igreja, eu frequentei a igreja, por isso eu sou salvo". Não, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida para você ser salvo, sabe. É mais profundo, né. Não é só acreditar num Salvador, é acreditar num Senhor que todos os dias trabalha com você, todos os dias transforma a sua vida para que você, a cada dia, seja mais parecido com ele, né, mais próximo dele, mais parecido com ele, sabe. Então é um processo que a Bíblia chama de processo de santificação, né, que se dá quando você entrega a sua vida a Jesus, quando Jesus entra na sua vida, mas ela tem que progredir, né, ela tem que fazer progressão, até o dia em que nós vamos estar diante do Senhor, e aí para o processo de santificação e entra a glorificação. Glorificação, uau. É, os corpos glorificados, sabe. Então, aí você se tornou, o garoto que a irmã Raquel Eu sempre sempre sonhou, um garoto é, temente a Deus. sim, Você lembra a sim. idade que você estava mais ou menos, Carlos? 19 anos. 19 Com anos. 19 anos, 19 anos. Eu que me eu tomei lembro, essa decisão, eu me lembro, né, eu me lembro que eu vi quando você saiu, e eu me lembro também quando você voltou. É, Tinha o é. Adésio. É o Adésio. Nossa, cara, é outra pessoa, foi muito usada por Deus na minha vida. Grande Adésio, tenho muita saudade de vê-lo, né, de estar com ele, de abraçá-lo, mas ele foi muito usado por Deus, sabe. Ele foi a pessoa que me levou a primeira vez lá no Centro Professorado Paulista, lá quando, A havia aqueles cultos, né, Ademar de da Campos, Ademar de Comunidade Campos, da da Graça. comunidade, Foi e a vocês que me levaram também. é, É, legal. fizeram o convite, Fizeram o é. convite, né. É. Então, e a gente ele me levou lá a primeira vez, eu achei aquilo um pedacinho do céu, né. É aquela
aqueles cultos que havia na segunda-feira lá, eu vou falar para você, mudou muita coisa dentro de mim também, sabe, me ajudou, vamos dizer assim, que foi ferramentas que foi Deus Sim, colocou sim. para ir ajudando, né, na transformação, na edificação, né, na busca do Senhor, né. Então, e o Adésio me ajudou muito nesse sentido, né, porque ele vinha, assim, ele vinha de um andamento com o Senhor muito forte, né, Sim, sim. ele vinha de um andamento muito forte, assim, e ele e os irmãos dele também, né, o Celso também, que fez parte da igreja lá Celso, durante algum é. tempo. Então, a gente começou vamos dizer assim, o Senhor começou a trazer pessoas para minha vida, né, que fez toda a diferença, entende? Que me deu consistência, que passou consistência, né, da vida cristã, como viver a vida cristã. Eu lembro de uma vez estar perto da casa do Adésio, né, naquelas crises que havia, porque sempre que a gente volta para o Senhor, há algumas crises que a gente tem que Uhum. ultrapassar, né. E aí eu estava conversando com ele, eu falei para ele: "Adésio, vou falar uma coisa para você, se eu fosse Deus, eu não me perdoaria, cara, por tudo aquilo que eu já aprontei nessa vida, sabe". Aí eu estava assim meio em crise, ele olhou para mim, parou assim, estava descendo uma escada, eu lembro que ele parou assim: "Você tem que ver que você não é Deus, tá bem? Você não é Deus. Você está falando que se você fosse, você não é, cara. Então o que você precisa é receber o perdão de Deus na sua vida, cara. E além de receber o perdão na sua vida, você tem que perdoar. Esse perdão tem que servir para fazer você também, né, tomar posse desse perdão, né? Não só na questão teórica, mas na prática. Na prática, o Senhor te salvou, o Senhor te perdoou, e você tomar posse desse perdão para Uau! você, né? Então, porque muitas vezes a gente conhece na teoria, mas o grande problema é você pôr na prática a situação, sabe? Ah, Deus perdoa. Beleza, isso é maravilhoso. Mas e a prática disso? Como é que funciona, né? Sim. Ah, Deus me perdoou. Beleza, mas você fica carregando o peso da culpa por quê então, se Deus já te perdoou? E é o que acontecia comigo. Eu ficava carregando o peso da culpa, cara. E aí isso durante algum tempo foi muito difícil, mas aí nessa conversa eu entendi, sabe? Não, não tem que carregar mais nada não. O Senhor me perdoou, estou perdoado, lavado, purificado pelo sangue de Jesus e ponto final. O que passou, passou. É aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E o novo de Deus é isso, é você deixar de carregar os pesos do passado e começar a desfrutar a leveza do Senhor, né? Aquela coisa do perdão, sabe? Aquela coisa que vai trazer para você, né? Essa dádiva de você viver livre, verdadeiramente livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, sereis livres. Então é isso que a gente tem que desfrutar, Davi. É Eu isso que eu aprendi. eu creio que possa haver gente que Sim, sim. conhece o amor de Deus, É, mas ela mesma não consegue se auto-perdoar, exatamente, né. O que você exatamente. falaria para essa pessoa aí? Receba o perdão de Deus, sabe? Simplesmente deixe tudo que aconteceu na sua vida no passado, né? A palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor nos perdoa, quando Ele nos perdoa, Ele lança no fundo do abismo aquilo que Ele perdoou. E dos nossos pecados Ele já não se lembra mais. E se Deus não se lembra, por que você está lembrando? Por que você está, né? É aquela coisa da cicatriz que você faz questão de abrir de novo. Ah, tá cicatrizado, o Senhor já perdoou, tá cicatrizado. E você faz questão de ficar abrindo de novo, para ver o sangue, para ver a ferida novamente. Então, isso daí não é saudável. Você tem que receber a cura do Senhor na sua vida e deixar cicatrizar e não mais mexer, não mais ficar mexendo naquilo que é a cicatriz. A cicatriz é simplesmente para nós lembrarmos daquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo lembrarmos da cura que aconteceu para se tornar uma cicatriz. Enquanto você vai falando aqui, eu vou viajando no Aham, tempo, claro, né, claro. Carlos, né. Você falou para mim que estava com 19 anos, 19 anos. mas eu me lembro um dia que a gente também estava na frente da sua casa, eu acho que era o 10 também, Aham, estava de junto. repente você falou assim: "Então gente, eu queria falar algo para vocês, eu tô indo embora do Uhum. Brasil, É, vou tentar algo fora do país, vou para é, Portugal". Como que é. começou isso aí? O que aconteceu é que, eu não sei se você lembra, né, eu saí da Cobrasma depois desse tempo aí que eu encontrei esse menino, o Aguinaldo, depois de um tempo a Cobrasma começou assim, entrar em processo de falência, de concordata, né, então começou a mandar o pessoal tudo embora, e eu na época peguei minha indenização e abri uma bomboniere, não sei se você lembra Eu da bomboniere, lembro, lembra? Aí abri uma pequena bomboniere na a garagem lá de garagem casa, lá, na isso. garagem de casa e tal. Aí beleza, aí começou a trabalhar e a coisa começou a fluir,
No entanto, veio o Collor de Mello Sim. e prendeu o dinheiro de todo mundo. E Rapaz. aí, deixei de vender, deixei de fazer as coisinhas que eu estava fazendo. E aí eu lembro que eu vendi todas as mercadorias que eu tinha lá, já tinha alguma mercadoria, porque de Bomboniere começou a vender coisas mais, né, tipo macarrão, arroz, feijão. Começou a ser Uma é merceariazinha. uma mercearia pequena, né. Só que aí veio essa situação, prendeu o dinheiro, eu vendi, consegui vender aquilo que eu tinha lá de mercadoria por 25 cruzeiros novos, na época eu acho que era isso. Meu Deus do céu. Então comprei, a 25 passagem. 25 cruzeiros novos, gente, lembra É, aí, quem lá lembra aí 90 marca aí. 90, não, lá em 90, cara, 1990, meu. E aí eu comprei as passagens, tirei meu passaporte e fui rumo à Europa, né. O primeiro lugar que eu parei foi na Bélgica, porque eu tinha um amigo meu lá, e o Rui, ele estava lá e ele me recebeu. Da Bélgica, então, 3 meses depois, já em 91, eu cheguei, então, em Mas Portugal. como foi para sua mãe essa comunicação? Fala assim: "Mãe, Ah, tô foi indo difícil, embora", para seu pai. o meu pai já logo deu a força, né: "Ah, filho, se eu tivesse a idade que você tem, eu também experimentaria algo novo, algo fora e tal, você tá na flor da idade", na época eu tinha 21 anos, então eu também faria o que você vai fazer, o que você tá pretendendo fazer. Agora para minha mãe: "Não, você não vai, não, você dá para você fazer a sua vida aqui mesmo e tal, não precisa sair para longe assim, para tão longe e tal". Mas aí ela foi acostumando com a situação até o dia que a gente saiu, até o dia que a gente foi, né. Mas aí eu já fui, mas, eu tinha Jesus comigo, né, eu tinha entregue minha vida a Cristo, e a minha ida pra Europa, para Portugal, ela foi, assim, proporcionada por Deus mesmo, sabe. Então primeiro você passou na Bélgica. Na Bélgica, 3 meses, 90 dias mais ou Ah, você não menos. ficou Não, não muito. fiquei muito tempo lá, depois eu fui para Portugal, né. Aí lá eu cheguei dia 10 de outubro de 91, lá em Portugal. E então já logo procurei uma igreja, né, e fui para a igreja da Ana, da minha esposa. Fui para Batista do Hum, Barreiro, Batista da Barreira. igreja batista, continuando na igreja Aham. batista, né, igreja batista do Barreiro. E lá estava então a Ana, né, e a gente, nos conhecemos na igreja e tal, depois de algum tempo a gente começou a namorar, e depois nós nos casamos lá em Portugal. Depois você chegou em Portugal, quanto tempo você demorou mais ou menos para o casamento? Eu cheguei em 91 e casei em 96, foram 5 anos. 5 5 anos. anos, A gente namoramos 1 ano e pouco, né, então a gente começou a namorar no final de 93 desculpa, no final de 94 e casamos em 96. 96. E Exatamente. aí você permaneceu lá na igreja do Barreiro, E aí o que que mas, aconteceu? até aí você estava trabalhando normal. Trabalhando normal, né. Antes mesmo de começar a namorar com a Ana, assim que eu cheguei lá no Barreiro, eu estava trabalhando normal, eu imigrei para trabalhar, para ganhar algum dinheiro, para voltar, né, e não abrir só uma bomboniere, eu queria abrir mesmo um mercado, né. A Sim. minha ideia era voltar para abrir um mercado aqui no Brasil, lá em Osasco, né. Então a minha meta era essa: "Não, eu vou lá, vou trabalhar, ganhar um dinheiro e tal, depois vou voltar e abrir um mercado", né. Então essa era a minha ideia. E quando eu cheguei lá em Portugal, comecei a me envolver com a igreja, trazia muito visitante, eu trabalhava, trazia o pessoal e tal. E o meu pastor ficou, né, olhando, analisando e tal, até o dia que ele me chamou, né, e ele falou para mim: "Olha, Carlos, nós temos analisado sua vida aqui junto dos jovens, junto da igreja, e a direção da igreja tem uma proposta para fazer para você, né, que a proposta é que você vai estudar teologia e a igreja vai pagar o seu curso, né, de teologia, né". E aí a gente, na hora, quando ele me chamou e fez essa proposta, de imediato eu não aceitei. Aí eu falei: "Ah, pastor Vitor", o nome dele é Vitor, né, Vitor Cruz. Eu falei: "Pastor Vitor, eu agradeço imenso aquilo que vocês estão fazendo por mim e tal, mas a minha meta é trabalhar mais 2 anos e voltar para o Brasil, né, porque eu tenho saudade da minha família e tal". Nessa época eu ainda não estava namorando com a Ana, foi em 92. E aí aí ele aceitou bem e falou: "Olha, Carlos, é assim, a gente tem essa proposta, mas a gente respeita o seu posicionamento e tal, tá tudo bem, não há problema". Só que o Senhor, né, o Senhor, ele tem planos e propósitos, e os planos dele não podem ser frustrados. E havia um plano do Senhor nisso tudo, né. E aí eu lembro dele fazer essa conversa, ele conversar comigo no domingo, e na terça-feira o trabalho onde eu trabalhava fechou, acabou. Uau! Acabou. Simplesmente cheguei na porta lá, estava tudo fechado, não tinha Meu mais trabalho.
Uau! Ué, mas então, não, não, já acabou, não encerrou, porque não há dinheiro, não há isso, não há aquilo para poder continuar e tal. Eu falei: "Não, assustei, e como é que" "Não, não, já aqui já findou o trabalho". Aí eu: "E agora? Como é que eu vou fazer?" Aí comecei a bater nas portas, né. Na época, em 92 comecei bati aqui, bati ali e tal, para trabalhar, pintura, fazer o que desse para fazer, né. E nada, ninguém me dava trabalho. E na época eu lembro que tinha muitas obras lá em Lisboa, muita coisa acontecendo, né. A Lisboa estava passando por uma profunda reformulação, né, porque a Comunidade Europeia estava injetando muito dinheiro para equiparar as cidades, né, Hum, ficar tudo mais ou menos equiparado às cidades europeias, né. Então tinha muita obra, muita coisa, mas eu não conseguia trabalho nenhum. E eu lembro, Davi, que chegou um ponto, passado uns dias, né, quase um mês, eu já tomei o café da manhã e não tinha o que almoçar. E eu falei: "Ô, o que que aconteceu, né? Por que que tá acontecendo isso comigo?" sim. E aí eu sentei, eu lembro que eu sentei no lugar lá no Rio Tejo, tem o Rio Tejo que corta a margem norte, Lisboa, margem sul, Barreiro. E eu sentei olhando para Lisboa e comecei a questionar Deus: "Deus, o que que tá acontecendo?" Né, eu tenho 22 anos, estou aqui, estou na igreja, estou fazendo a tua vontade, estou firme, não estou bagunçando, não estou indo para nada de errado. E o senhor está permitindo que isso aconteça comigo por quê? E aí eu questionando o Senhor e chorando, né? E eu lembrei, né? Eu falei: "Ó, Senhor, na casa do meu pai eu nunca passei necessidade. Pelo contrário, sempre teve muita abundância. Por que que o senhor está permitindo que isso aconteça?" E chorando diante de Deus. E aí veio a resposta, né? Eu lembro que estava sentado questionando o Senhor e eu senti a presença de Deus junto comigo. E a voz do Senhor me chamando. Ele me chamou pelo nome, né? Carlos. "Levanta a tua cabeça, meu filho." Aí eu levantei, assim, eu estava com a cabeça baixa, aí ouvindo aquela voz, eu levantei a cabeça e ele falou para mim assim: "Onde é que tu estavas quando eu criei Lisboa? Onde é que tu estavas quando eu criei Almada?" A Almada fica assim do lado esquerdo. Aí ele foi questionando a mim, né, primeiro eu questionei ele, né, por que que ele estava permitindo que eu passasse por essa situação, e logo depois, ele veio responder com outras questões. "Onde é que tu estava quando eu criei esse rio? Quando eu criei tudo aquilo que você está vendo?" Aí ele falou para mim, né: "Será que eu não sou suficiente para cuidar de você?" E aí eu só pedia perdão: "Perdão, Jesus, me perdoa, perdoa, o Senhor é mais que o suficiente." Aí a voz, né, do Senhor falou: "Se eu sou suficiente, então cuida das minhas coisas que eu vou cuidar de você." Uau! Ali, Davi, foi o meu Começou o chamado. chamado. Ali foi meu chamado, porque eu estava na Europa simplesmente para trabalhar. E aí, Davi, eu falei para o Senhor: "Pai, eu vou cuidar das tuas coisas sim, com prazer", né. Eu falei, né: "Senhor, eu sou fraco e falho, mas eu quero", né. E aí, passou, e eu saí daquele lugar onde eu tive aquele particular com Deus ali, com o Senhor, e aí eu fui para casa, voltei para casa ainda sem o almoço, não tinha o que almoçar. E eu lembro quando eu estava chegando perto de casa, um rapaz moçambicano, até de Moçambique ele. É o José Garcês o nome dele, ele falou assim ele me chamou: "Brasileiro, ô brasileiro", e tal. Aí eu fiquei olhando assim, não conhecia ele a primeira, né, ele atravessou a avenida, veio: "Então brasileiro, o que que você tá fazendo?" Eu falei: "Ah, agora eu não tô fazendo nada, tô desempregado e tal, tô procurando trabalho." Aí ele falou assim: "Você não quer vir trabalhar comigo?" Pra quem estava quase um mês procurando trabalho sem ninguém dar trabalho, eu quero. Aí o Aham. que que você faz? "Ah, eu faço vitrines e tal, aqueles reclames, feito na plotter, Sim, sim, então sim. aqueles decalques e tal, no carro, nas vitrines e tal, eu faço esse tipo de coisa, publicidade, trabalho com publicidade." Eu falei: "Olha, eu nunca trabalhei com isso, mas se você me ensinar, eu te ajudo, eu vou com você." Aí ele falou: "Beleza, segunda-feira então você começa a trabalhar." Beleza. Aí ele foi saindo assim, Davi, e aí ele voltou: "Ô Carlos, vem aqui." Falei: "Oi, tudo bem?" Ele falou assim: "Olha, eu tô tão contente que você vem trabalhar comigo que eu vou te pagar uma semana adiantado." Uau! Aí eu não aí eu falei, né: "Senhor, foi o senhor mesmo que esteve comigo ali atrás, né, foi o senhor mesmo, Ah, não tem dúvida agora, né." Aí eu peguei o dinheiro, ele na época ainda era escudos, eu peguei na minha mão, né, os 5.000 escudos, que era uma semana de trabalho. E ele falou assim: "Olha", aí ele viu eu começar a chorar, né. Ele falou: "Então, Carlos, o que que se passa, né, o que que" Aí eu falei: "Olha, Zé,
eu tive um encontro com Deus ali faz 15, 20 minutos e o Senhor falou que ia cuidar de mim. E ele já começou a cuidar de mim, porque eu estava indo para casa sem o almoço, agora já tem não só o almoço, mas tem comida para a semana inteira, que foi isso que você me pagou aqui. E aí ele olhou para mim e ele também começou a chorar, né. Aí a gente se abraçou e tal, e eu fui para casa, e a partir daí, Davi, nunca mais faltou nada, Glória a até Deus. hoje que eu tô aqui com você. Glória a Deus. Deus tem sido fiel, cara. Nunca mais faltou, pelo contrário. Deus tem sido assim maravilhoso. A gente tem muitas vezes para dar, para compartilhar. No tempo de África, você teve lá, né, na Guiné-Bissau. Nosso sustento não era um sustento assim muito grande. A gente talvez o sustento nosso fosse um dos mais baixos, mas Deus fazia milagres acontecer, sabe? Vinha pessoas de longe lá, do interior de Guiné, passava por nossa casa, às vezes ficava ali, almoçava com a gente, jantava com a gente. Nós sempre tivemos assim eh, abundância, sabe? Abundância na presença de Deus e abundância do Senhor para conosco também. Amém, Carlos. Antes de chegar em Guiné também, que a gente vai Uhum. falar um pouquinho sobre Guiné, mas, aí tudo bem, você começou a trabalhar com ele e tudo tal, né. Agora o seu envolvimento, agora ali foi o chamado, É, o onde Deus te chamado. despertou, agora você vai ter que aprender também a É, olhar para mim, porque eu vou cuidar de você, né, exatamente. a confiar em mim, Uhum. né. E agora quando que começou, por exemplo, nesse processo do Moçambique, a Ana, você já estava Sim, namorando com a Ana? assim vamos dizer assim, assim que eu tive esse encontro com esse rapaz, né, que ele propôs para mim o trabalho, eu lembrei daquilo que foi a proposta do pastor, né, no mês anterior para mim. Sim. E eu fui lá e conversei com ele: "Pastor Vitor, tá de pé aquela proposta de vocês pagarem meus estudos no seminário teológico?" Ele falou: "Não, tá de pé." Aí eu contei para ele tudo o que aconteceu, e ele chamou a direção da igreja e logo, né, ele propôs isso foi no mês de abril, aconteceu no mês de abril, e em setembro começava as aulas, né, de teologia. E eu ia ficar como interno na escola. Então eu trabalhei de abril até setembro com o Zé Garcês lá Uhum. fazendo o trabalho. Eu já avisei para ele: "Olha, Zé, aconteceu isso assim, assim, há uma proposta de estudo para mim, eu posso trabalhar para você até setembro, ok? A partir daí eu tenho que ir para o seminário." Ele não aceitou e eu tive trabalhando com ele, deu até para juntar um dinheirinho também para depois quando eu entrasse na escola, né, poder ter um dinheirinho para me Sustentar, né. manter, para me sustentar lá. E aí eu fui para a escola, fiz os 4 anos de teologia, né, bacharelado, e depois eu fui, no final desses 4 anos, né, 92 até 96, né, a gente, até 95, desculpa, eh eu já fiz o curso e tal, e depois em 96 eu casei, né. Então foi o nosso casamento foi em 96. A partir daí que eu casei, aí a gente foi para a Operação Mobilização. Nós fomos lá para a Operação Mobilização, que é uma missão parecida a Jocum, né, e aí começamos já, eu e a Ana juntos na obra missionária, a gente começou logo na obra missionária. Aí fomos para o Reino Unido, tivemos lá um tempo, depois fomos para Portugal, né, e daí depois veio a questão da plantação de igreja, né, depois desse tempo veio em 99, né, desculpa, em 98 eu tive em Guiné-Bissau a primeira vez, em 1998, e depois no ano 2000, né, a gente começou então a igreja lá em Lisboa, né, a plantação de igreja, já junto com uma igreja brasileira, que é a igreja aqui de Pastor Botucatu, Eduardo. Pastor Eduardo, a gente começou a trabalhar com essa igreja, a Igreja E como Batista. que você conheceu o pastor Eduardo? O pastor Eduardo, ele foi casar um casal de jovens lá da igreja. Sim. E ele foi para lá porque esse casal de jovens teve aqui em Botucatu, se converteu, se batizou na igreja aqui e foi para Portugal. E quando eles chegaram em Portugal, foram para nossa igreja, onde eu era líder de jovens da igreja só. Certo. Logo depois que eu saí do seminário, então, eu Você fui começou a trabalhar, liderar. e não fui consagrado pastor, fui para ser líder de jovens, e aí a gente conheceu, e o pastor Eduardo, quando foi casar esse casalzinho lá, ele ficou hospedado em minha casa. E aí que a gente Se começou, aproximou, se tudo. aproximou e tal, e a gente se aliançou, né, de uma maneira muito especial, mas ainda assim ligados com a Igreja Sim, sim, Batista e sim, sim. tal, né. E depois a gente começou o trabalho novo lá, em Lisboa, né, que foi a igreja onde você teve lá.
né, então a gente começou o trabalho lá no ano de 2001. 2001 nós começamos a igreja lá. 2001 vocês começaram a A igreja bíblica, a bíblica. igreja bíblica lá de São Marcos do Cacém. Sim, São É, Marcos do é, Cacém, né, é, que eu tive a é. oportunidade de estar ali também, trabalho É, maravilhoso. foi muito bom, muito bom. A gente ficou 2001, 2008, né. Em 2008 foi quando você foi lá para nossa despedida, né, para o envio nosso pra Guiné-Bissau. Sim, sim. É, é. Mas eu me lembro que você veio para o Brasil Aham, visitar os seus hã, pais, né, aham. e você foi lá no apartamento lá em casa, Ah, fui lá, é né, e a verdade. gente começou a falar das coisas de Deus ali e É, tal, e eu comecei a mostrar alguns testemunhos do que Deus estava fazendo no ministério, aí eu me lembro que você falou assim: "Davi, vamos estar orando pra sua ida lá para para Portugal, para Portugal. que Deus nos dê, né, o condições para É, isso, tudo", e é. 2 meses depois, se eu não me engano, eu e Isaca, né, eu e Estava Isaías estava estávamos indo para atravessando lá. o oceano pela É, primeira vez indo pra Europa, muito bom, né, para muito bom. ministrar ali com vocês e pude conhecer o trabalho que realmente É. foi uma benção ali. Então, e foi muito bom, foram dias memoráveis, Davi. Amém. A gente viu muita coisa, assim, da parte do Senhor, assim, memorável, né. Glória a Deus. Pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, né, igrejas inteiras, né, se rendendo a Jesus, através do louvor, da adoração, através daquilo que é a unção de Deus sobre sua vida, né. E a gente ficou muito impactado, né, a gente ficou muito impactado, eu e a Ana, a gente mesmo depois que vocês voltaram para cá, a gente passou tempos ainda impactados com tudo aquilo que tinha acontecido, digerindo tudo aquilo que tinha acontecido, da parte de Deus, promessas de Deus, né, a ministração da palavra, a ministração do louvor. Então foi algo assim, assim muito gratificante, Glória a Davi, Deus. gratificante ter participado, né, dessa situação assim tão poderosa, tão maravilhosa de Deus através do ministério de vocês, né. Gratificante foi para mim poder ver o que Deus estava fazendo, né, através da sua vida, da Ah, Ana ali, né, é, o sim, né, que você disse para o Senhor, né, de poder é, cuidar de um povo ali, é, né. E eu me lembro também, né, já entrando já na parte de Guiné-Bissau, né, que eu tive a oportunidade de ir lá na sua é, despedida. é. Agora, como que surgiu, esse desejo de ir para Guiné-Bissau? Como que tudo começou? É, a questão em 98 eu tive lá, sabe, 2 anos depois de casar eu tive em Guiné-Bissau, levando uma ajuda para os obreiros lá de Guiné, né, e tinha em 97 e parte de 98 tinha tido uma guerra civil muito forte lá, né, e aí o pessoal de Portugal, a Aliança Evangélica Portuguesa levantou uma oferta para ajudar os pastores, né, os obreiros lá de Guiné-Bissau, mas não tinha quem fosse levar essa oferta lá, né. E aí chegou o desafio lá na nossa igreja, onde a gente participava, aonde, esse casal que eu falei para você, que nós éramos líderes e depois o pastor Eduardo foi lá casá-los, né, Uhum. então nós éramos todos dessa mesma igreja, né, que era conveniada com a Igreja Batista do Barreiro, a gente sempre teve, né, envolvidos com a Igreja Batista do Barreiro. E então a gente acabou chegando lá o desafio, e a gente aceitou o desafio. E aí nós fomos em 4 pessoas, foi eu, foi o Luiz, um menino português, né, de Portugal mesmo, nativo português, foi o irmão Farinha, que era um pastor, né, de Angola, e foi o Abel, aqui da Argentina, que era médico das Nações Unidas, lá em Guiné-Bissau, antes, né, do problema lá, Da Guerra da Civil. Guerra Civil, né. Então ele se refugiou em Lisboa, né, ele foi para Lisboa e tal, e então, e como ele conhecia muito bem Guiné, então foi uma mais-valia para nós ele ter ido conosco, né. Ele aceitou logo de bom grado ter, nos acompanhado, e ele como médico e tudo, então foi muito, assim, teve uma segurança maior a nossa ida para lá. E aí nós chegamos lá, né, em Guiné-Bissau com todos os problemas que havia, né, de pós-guerra, Foi né. fácil chegar assim ou não? Nada, foi complicado. Eu lembro que a gente teve que ir até Dakar, Senegal, que é o país vizinho, né. E nós tivemos que chegar por terra lá em Guiné-Bissau, não tinha voo ainda, porque na cidade, no centro da cidade, tinha as tropas leais ao governo. E no aeroporto, né, nas imediações do aeroporto, estavam as tropas rebeldes, então não descia avião lá. E aí então a gente teve que ir por terra, né. E quando eu cheguei na fronteira entre Senegal e Guiné-Bissau, aí que eu fui dar conta onde é que eu estava entrando, né. Porque o pessoal tudo com indumentária de guerra, aquela coisa toda, né. Então assustou um pouco, eu perguntei para Abel: "Mas Abel, ainda está em guerra aqui?" Ele falou: "Não, tecnicamente não, porque já foi assinado o tratado de paz, mas ainda está tendo problemas, alguns problemas, né".
Mas tudo bem, a gente orou, a gente entrou, eu tive que assinar um termo de responsabilidade quanto à minha própria vida, né, por estar lá, por causa da guerra, por causa da Uau, podia acontecer alguma coisa com a gente teve que assinar uma declaração, e aí fomos, e entramos. E eu lembro, primeira vez, Davi, primeiros momentos dentro de Guiné-Bissau, eu lembro de estar numa estrada em Pirada, que é a primeira cidade que faz fronteira com o Senegal. Quando estava chegando em Pirada, tinha um caminhão do exército parado na beira da estrada. E aí o Abel, né, já tinha muita experiência lá, ele falou: olha, comecem a orar, porque eu não sei o que aquele caminhão, não sei por que aquele caminhão está parado ali. E quando nós fomos aproximando, então saiu de trás do caminhão o pessoal, né, o pessoal do exército, mas não era do exército aliado ao governo, era do exército rebelde. uau, E aí eles saíram para a pista e tal, e aí a gente, né, parou o carro e chegou um senhor, né, perguntou se a gente tinha macaco lá no carro para ajudar, porque o caminhão tinha furado um pneu e tal. E aí, não, tudo bem, a gente tem macaco e tal. E aí a gente até ajudou os soldados lá e tal, beleza. E trocou o pneu, e o irmão Farinha, angolano, ele falou assim: olha, capitão, era um capitão que estava junto com o pessoal da guarnição lá. Ele falou: capitão, nós podemos orar a Deus, nós somos missionários evangélicos e nós queremos orar pela paz em Guiné-Bissau. Aí podemos orar? Ah, vocês querem orar? É, nós queremos orar pela paz aqui. Aí ele mandou todo mundo tirar as indumentárias que estavam vestidos e tal, aquelas coisas, fuzis e bazucas, aquela coisa, colocar tudo em cima do caminhão, né? E aí uau, desceram, e aí fizemos uma roda na estrada, de mãos dadas, orando pela paz em Guiné-Bissau. uau, Davi, Jesus se fez presente naquele lugar. uau, Foi maravilhoso ver aqueles homens chorando. uau, E a presença do Senhor se fez ali de uma maneira muito especial. E aí eu comecei a experimentar aquilo que Deus tinha, por que Deus tinha me levado naquele lugar. Logo a seguir, né? Aí eu comecei a glorificar o Senhor, comecei a orar também, e aqueles homens chorando, e depois no final da oração abraçando a gente. E o capitão perguntou para nós: para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para Bissau, capitão. Então vocês vão pegar aqui todas as minhas credenciais, tudo aquilo e tal, que o meu nome, minha credencial, os números que eu tenho aqui e tal, aquela coisa toda, e vocês vão levar com vocês. Se houver algum problema no caminho, vocês peçam para passar um rádio para mim, porque vocês agora estão sob a minha responsabilidade. uau, olha só o que Desse Deus jeito, fez, hein? desse jeito. Coisa E de aí, Deus é mesmo. coisa de Deus. Aí entramos, né, e fomos até a base da Jocum, lá em Gabu, que é a segunda maior cidade de Bissau. Quando chegamos em Gabu também, eu tive uma experiência maravilhosa, nós fizemos um culto, e muitos dos obreiros e pastores ainda estavam no mato, eles estavam escondidos, né. E aí foram crianças e jovens foram chamar esses pastores que estavam escondidos para vir no culto, que nós íamos, íamos patrocinar ali e entregar ajuda na mão de cada um deles. Nós estávamos levando ajuda em dinheiro. E aí nós fizemos o culto, nós entregamos a ajuda a cada um, e depois eles quiseram orar por nós, os pastores nativos quiseram orar por nós. E eu lembro que um senhor, Davi, um senhor alto, com uns óculos bem grossos assim, sabe? Aí ele pegou nas minhas mãos e ele perguntou assim: filho, você sabe por que você está aqui? Aí eu falei: ah, eu vim para trazer uma ajuda para vocês. A gente, é um desafio, o desafio que foi colocado para trazer ajuda, eu quis vir trazer ajuda para vocês. Ele falou: não, você veio aqui porque nós estávamos orando para alguém vir. Uau, Você é resposta de oração. Irmão, Davi, vou falar para você. Foi um momento que a minha perna bambeou. Eu não consegui parar de pé. Eu caí de joelho. E ele segurando assim na minha mão, eu ajoelhei. Aí eu sentia, Davi, um prumo como se descesse do céu sobre minha cabeça. uau, E ali foi uma das primeiras vezes que eu me senti no centro da vontade de Deus. Fugiu tudo à volta. E eu me senti ali no centro. Sabe como se... esse é o lugar. Esse é o lugar. Esse é o lugar que eu devo estar, que Deus quer que eu esteja. Meu Deus. E ele começou a orar por mim. E depois ele, no final da oração, ele falou: filho, o que você faz lá em Portugal? Eu sou líder de jovens. Ele falou: não, mas não é líder de jovens que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja um pastor. Você é um pastor. Você ouviu?
ouvi sim, senhor. Então, é isso. E aí ele me ajudou a levantar, me abraçou. E ali, Davi, eu comecei a experimentar algo maravilhoso. E eu, assim, na estrada, indo para Abissal, terminou o culto, a gente foi para Abissal. E eu olhando, né, os lugares, olhando a paisagem, dizendo, Deus, que privilégio estar nesse lugar. Que privilégio é estar aqui, Senhor, nesse lugar. É um lugar que o povo é caloroso, um lugar que eu me encontrei com o Senhor aqui, já 2 vezes tive grandes encontros com o Senhor, tanto na reunião na base da Jocum, como também na reunião lá com os soldados e o capitão lá na estrada, né? E o que o Senhor tem para nós, né? O Senhor tem coisas memoráveis aqui, com certeza. E eu não sabia, Davi, que os meus filhos estavam lá. Uau. Eu não sabia que os meus filhos viriam de lá. Então, naqueles dias, Deus me marcou como marca o gado, com ferro quente no coração. Deus me marcou, Davi, com ferro quente no coração, sabe? Foi coisa assim, uma coisa maravilhosa, cara. Nossa, até hoje eu me emociono muito de lembrar dos dias que eu passei em Guiné-Bissau. E quando nós chegamos para entrar em Bissau, já era mais que 7 horas da noite, e como estava ainda em coisas de guerra, ainda estava numa atmosfera de guerra, 7 horas era toque de recolher, ninguém podia ficar na estrada, ninguém podia ficar na rua. E nós chegamos, já era 15 para as 8, na última fronteira, né, antes de entrar em Bissau, num lugar chamado Safim, é um bairro, né, de Bissau. Ali tinha um posto de controle, nós pegamos vários postos de controle por causa da guerra, até chegar nesse último posto de controle antes de entrar em Bissau. E aí, os soldados chegou perto de nós, então, mas o que vocês estão fazendo aqui e tal? Não, nós precisamos entrar em Bissau, né, e tal, nós somos missionários evangélicos e tal. E ele falou, vocês não vão poder entrar em Bissau, porque já passou a hora do toque de recolher, vocês não vão conseguir entrar lá, não pode entrar. Ah, não pode não. E vocês não podem dormir aqui também, porque aqui como é posto de controle, se for atacado, vocês correm risco de vida aqui também. Então vocês têm que voltar para trás. E voltar para trás, e agora? Não conhece ninguém mais? Tinha que voltar lá para a base da Jocum, era 3 horas de caminho. Nossa. 3 horas para trás, era de lá até chegar em Bissau, era 3 horas de caminho. Aí lembramos do capitão. Olha, há 3 dias atrás nós encontramos um capitão lá em Pirada, na estrada, e a gente ajudou lá, e emprestamos um macaco para ele e tal, e ele falou que se a gente tivesse qualquer problema na estrada, Olha só, rapaz. que podia passar um rádio para ele. Aí ele pegou, onde é que está a credencial, onde é que está as informações sobre esse capitão? Aí a gente Meu entregou para Deus ele. do céu. Aí ele olhou assim, aí ele foi lá para dentro da casa, lá numa casinha da guarita, né? E começou a passar um rádio pro capitão, tal, passou e tal. Capitão, é só para dizer que tem uns brancos aqui querendo entrar em Bissau. E já passou a hora, olha, já são 19h45 e é só até as 19 que podem entrar, mas eles pediram para passar o rádio pro senhor aí. E aí a gente ouviu, né? A gente estava ouvindo o rádio e ele falou assim: olha, vocês vão ajudar eles a entrarem aí. Vocês vão pegar 2 carros e vocês vão fazer uma escolta e vocês vão colocar eles dentro da casa onde eles têm que estar. Meu Deus. Aí, Davi, entrou um monte de soldado numa van, né? Atrás, e numa picape à frente, e nós no meio. Entrando por dentro da cidade de Bissau, Davi. Só Deus veio fazer um negócio desse, Não, cara. de noite, a gente olhando, tudo escuro, aquela coisa, e os faróis do carro e tal, pra lá e pra cá e tal. Aí os caras levaram a gente dentro da casa onde a gente queria. Casa Emanuel. Na época não era Casa Emanuel, era a casa de um pastor. Ah, A gente casa de um ficou pastor. hospedado na casa de um pastor lá. Sim. Ah, sim, sim. E aí a gente entrou dentro da casa, os soldados perguntaram, tá tudo bem? Vocês não estão esquecendo nada e tá tudo bem? Meu Deus do céu. Então, boa noite para vocês, até amanhã. E foram embora. E a gente ficou lá dentro da casa, na segurança. Davi, coisas de filme, eu vivi coisas de filme. Eu tava pensando isso aqui agora. Coisas de filme, assim, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa dele. Ele fez eu vivenciar, né, a guarda dele. Aqueles homens, era a guarda dele. Era ele nos guardando. Então, eu comecei a vivenciar coisas ali em Guiné-Bissau que marcaram a minha vida, marcaram. E aí, passado todas essas coisas e outras coisas, que o podcast vai ficar até não sei quantas horas aqui, mas aí eu voltei para Portugal depois de tudo isso e voltei com meu coração queimando por Guiné-Bissau. Só que a Ana não conhecia Guiné-Bissau, né?
E aí depois ela teve a oportunidade de ir lá, conhecer, e isso foi em 97, 98, desculpa, 98, e nós fomos como missionários para Guiné-Bissau 10 anos depois, em 2008, né? Em 2008 o Senhor tocou no coraçãozinho dela também, e a gente foi como missionários lá para Guiné-Bissau e ficamos até 2013. 2008 a Até, 2013. 2008 a 2013 lá, trabalhando para Jesus, e foi uma maravilha. E de lá nós ganhamos os nossos 4 filhos. Nossos 4 filhos são filhos da terra de Guiné-Bissau. O nome deles, o nome de todos? Tem a Carol, 22 agora. Primeira, né? Foi a primeira. Carolina. Tem o Samuel, que agora tem 19, né? E tem as gêmeas, com 17, a Radassa e a Thalita. Com 17 anos, as duas são gêmeas, né? Eu vou deixar a foto deles aí para você. Aí depois você me envia para poder mostrar aqui no podcast, né? Com Essa certeza, família. com certeza. Né? Vai ser um prazer. E eu me lembro que eu tive a oportunidade, Carlos, de ir lá também. Davi, olha, o dia que eu fui te buscar no aeroporto foi um dia muito especial para mim, sabe? Porque eu lembrei da nossa história lá no Munhoz. Nossa adolescência, nossa infância. E receber você em Portugal foi muito bacana, foi dias memoráveis. Mas você em Guiné foi inesperado. Foi inesperado, sabe? Foi inesperado ver você lá no aeroporto. E quando eu olhei para você, eu falei, puxa vida, ele veio aqui. Né? E você lembra como tudo que aconteceu lá naqueles dias que você esteve lá, né? A maneira que as crianças do orfanato lá em Guiné-Bissau, que a gente trabalhou lá, as crianças, a maneira que Deus tocou aquelas crianças, a maneira que Deus tocou a juventude da igreja no qual nós trabalhávamos lá com o pastor Nenê. Então, foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso. E outra ocasião memorável foi lá na casa do casal de missionários lá de Belo Horizonte. Eu esqueci o nome deles. Herbert e a Desirê. O Davi, no interior de Guiné-Bissau, bem no interior de Guiné-Bissau, tinha um casal muito amigos nossos de missionários, a gente levou o Davi lá, né, para o Davi ministrar lá. E naquele dia, quando o Davi começou a tocar lá naquele lugar, em Có é um lugar bem afastado, bem no interior lá de Guiné-Bissau. Se eu não me engano, tinha acabado de fazer rituais ali, o pessoal tinha um grupo de pessoas, não sei se você lembra, né? Fazendo rituais, né? Rituais de terminado de fazer, parece. De feitiçaria. E o Davi pegou os sacos e começou a tocar. E o céu abriu, irmãos. O céu abriu naquele lugar. O casal de missionário estava muito desanimado. Eles estavam passando por lutas, né? Mas quando o Davi pegou aqueles saques, né? Nós começamos a orar ao Senhor, clamar, glorificar o Senhor. E foi um momento único ali naquele lugar, né? E até hoje os missionários lembram disso. Até hoje o Herbert e Desirê lembra daquele momento que você tocou os saques ali. O céu abriu naquele lugar, né? Deus se fez presente naquele lugar. Então a gente tem muitas memórias, boas memórias, né? Boas memórias daquilo que o Senhor fez na nossa vida, mas também fez conosco. Né? Isso aí. Fez conosco, cara. Então, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, Davi, pela sua disponibilidade, né? Sua disponibilidade de ir lá na Guiné, cara, lá na Guiné, né? E tocar, e as pessoas serem tocadas pelo Senhor naquele lugar, né? E grandes coisas o Senhor fez ali. Tinha um grupo, não sei se você lembra, lá de Costa Rica. Tinha um grupo de Costa Rica que estava lá, e um daqueles costarricenses, né, era desviado. Não sei se você lembra. Quando você começou a tocar, ele começou a chorar que nem criança. E dizer, hoje eu volto para Jesus. Uau! Hoje eu volto para Jesus. Lá na Costa Rica. Ele era da Costa Rica, estava como voluntário lá em Guiné-Bissau, lá na Casa Emanuel. E ele foi na igreja, ouviu o Davi tocar. Quando o Davi começou os primeiros acordes, ele começou a chorar que nem criança, desviado do evangelho. Né? E ele dizia em voz alta, hoje eu volto para Jesus. Hoje eu volto para Jesus. Nossa, não tem, Davi, não tem o que pague um negócio desse, né? Nem o ouro, nem a prata desse mundo paga aquilo que o Senhor faz. E eu me lembro, Carlos, que para chegar em Guiné, eu fiz, né? Eu conversei com Deus, porque eu não tinha dinheiro para ir para lá. Eu recebi o convite de uma igreja em Portugal, uma igreja pequenininha ali, e eu separei um tempo para poder estar em Portugal e também para poder te atender. Só que eu não tinha dinheiro, não sabia se eu ia chegar lá, né? Eu falei, Deus, se o Senhor me dá
condições, o Uhum. dinheiro para eu comprar passagem, Uhum, uhum, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. uhum. E assim fui, na primeira igreja que eu fui, o dinheiro era exatamente o valor da passagem. Glória a Só que eu não Deus. sabia que precisava tirar visto, É, né, porque falaram que demorava uma é uma semana, semana. e eu estava com o pastor Robson. O Robson, É, um abraço sim. pastor Robson, meu amigão. É, fantástico, hein? E ele Muito me bom. ele me acompanhou ali para poder tirar o visto, e eu fiquei sabendo: "Ó, vai demorar uma semana", só que eu estava com a carta Aham. da Casa Emanuel. Sim, sim. E eu me lembro então que aquela demora, o pessoal não atendia ali no consulado, rapaz, tal, e eu e o pastor Robson entramos umas portas lá, Aham, saímos uma mulher, uma secretária, falei: "Ó, tem esse convite, eu comprei a passagem que vai daqui a 2, 3 dias pra aham, Guiné, e eu preciso de autorização". Ela falou assim: "Deixa seu passaporte aqui, né, eu vou ver o que dá pra fazer". aham. E a gente retornou, no dia seguinte o consulado ligou e falou assim: "Ó, tá autorizado Tá a sua ida pra autorizado. Guiné", Glória né. a Deus. Só que aí, Carlos, a gente sempre vai com aquele coração, porque a gente sabe da necessidade do campo Claro, missionário, claro que né. sim. Eu queria levar alguma coisa. E eu me lembro então que de repente eu parei numa igreja, acho que era uma Assembleia de Deus, ou acho que Aham, foi que antecedia a viagem. aham. E ali eles levantaram uma oferta, né, que eu fiquei muito feliz, porque aquela oferta também poderia ajudar vocês Amém, ali no campo amém. missionário, né. Glória a E aonde a Deus. gente viveu depois tudo aquilo que aconteceu em É Guiné-Bissau, verdade, né, é com o verdade. Robert, né, ali no orfanato, É. no culto. Eu me lembro do camarão. Os camarões lá de Gente, Guiné. você vê como que Deus é. E até hoje eu nunca comi um camarão daquele aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que eu fui. E imagina que em Guiné eu ia comer uns É, camarões desse tamanho, exatamente, é. né, você vê o cuidar de Deus, É né. verdade, é Você verdade. até falou pra mim assim: "Davi, isso aqui é raro de acontecer", né. Verdade, verdade. Mas, o que eu posso ver, assim, e aprender com isso é que Deus cuida, sabe, Deus quando a cuida. gente diz sim para o É, Senhor, é. né. É a resposta que eu dei a Jesus: "Cuida das minhas coisas que eu vou cuidar de você". Eu disse: "Sim, Senhor, eu vou cuidar". E Ele tem cuidado de nós, Davi. Ele tem cuidado, Ele não falha. Eu posso falhar, eu sou fraco e falho, mas Ele não falha. Ele não falha, Ele sempre está à frente, abrindo o caminho, né. Passamos por alguns momentos difíceis, com certeza todo mundo passa, mas a gente olha aquilo que Deus já fez, e aquilo que Deus vai fazer. Por aquilo que Deus já fez no passado, é plataforma de fé para nós sabermos que Ele vai fazer no presente e fará também no futuro. É isso aí, É. é isso aí. E eu me lembro, né, que a nossa vida está sendo escrita, Tá. né, e cabe a nós, É, decidir como que ela será escrita. é verdade, é E eu me verdade. lembro no velório do seu pai, Aham. eu estava ali, eu me lembro que tinha acima da cabeça dele ali, né, um livro. É. Naquele momento Deus falou para mim assim, falou assim: "Davi, que história você vai se permitir escrever Uhum. enquanto está vivo?", É. né. E a gente está aqui hoje servindo ao Senhor, né, É. você veio para o Brasil depois, né, veio, passou um tempo aqui. Passei 5 anos aqui com a minha igreja em Botucatu, né, eu sou filho da igreja bíblica de Botucatu, né, e o pastor Eduardo, a gente já tem uma aliança agora nesse mês de abril, faz 25 anos que a gente trabalha juntos. É, o pastor Eduardo é uma benção. Então a gente tá juntos, né, plantamos a igreja em Lisboa, fomos pra Guiné-Bissau, tivemos aqui no Brasil, voltamos agora em 2018, voltamos para Portugal, recomeçamos de novo a nova igreja lá, né. Estamos desde 2023, né, com a igreja nova lá, graças a Deus, e as coisas estão fluindo devagar, mas vão fluindo para a glória de Deus. Amém, É, amém. E através também de tudo isso, né, você vê como que Deus faz, né, Carlos. é, Eu me lembro na despedida de Guiné que eu pude também conhecer o pastor Robert Kirk, exatamente. né, e onde eu fui parar na Na Finlândia, Finlândia. né, eu pude andar com esse homem de Deus que É, realmente, né, nos ensinou tanto, muita, muita coisa, né, né. muita coisa, homens que realmente se entregaram ao chamado É, de Deus, na é, dependência total do Pai, é verdade, é né, que verdade. fizeram com tanta paixão, e eu vejo isso na sua vida, na Amém, vida da Ana, amém, e com pessoas assim que eu quero me espelhar, amém. E com pessoas assim como você que sabe. eu quero me espelhar também. Né, eu quero me É, espelhar com pessoas assim que disseram que estão colocando Cristo em é, primeiro lugar, é, sabe. é. Ouvir a voz de Deus e falar assim: "É assim que o senhor quer que faça? Então é assim que a gente vai fazer". Há pouco tempo atrás, eu estava falando na igreja, e eu estava dizendo para nossa pequena comunidade, né, eu estava falando que eu tenho vários sonhos a ser cumpridos, a ser, realizados, muitos sonhos. Mas o meu maior sonho, o sonho que está sobre todos os sonhos, é um dia chegar diante do meu Salvador Jesus Cristo e olhar nos olhos dele, e ele simplesmente abrir um sorriso para mim. Basta isso, mais nada.
Se ele abrir um sorriso para mim, eu estou realizado, porque eu satisfiz aquilo que foi os propósitos dele para minha vida. Uau. Ele não precisa falar nada, só sorrir. Só sorrir com aquele sorriso que eu imagino que ele tem. Se ele sorrir para mim, irmãos, eu estou realizado por toda a eternidade. Toda a eternidade. O sorriso do Pai para mim vale a eternidade. E é por isso que eu estou fazendo o que eu faço. Para quando eu chegar lá, ele abrir um sorriso para mim. Basta um sorriso. Viu, Pai? Basta um sorriso do Senhor para mim. Uau, meu Deus. É isso aí. O coração de um adorador é aquele que quer realmente agradar o coração daquele a qual ele adora. É isso. Colocar um sorriso na face dele. Na face dele. Mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Meu Deus, desperta a nossa geração Oh, com uma Senhor. paixão, Amém. um coração ardente por ti, por Amém. te venerar, por te cultuar de Amém. verdade, ó Pai, Amém. fazer a tua vontade. Em te nome amar. de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. Desperta essa Sim. geração de adoradores Sim. dispostos a dizer sim à tua voz. Sim, Pai. Em meu nome Deus. de Jesus, em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Gente, eu estou aproveitando a oportunidade. O Carlos está aqui no Brasil, É. veio fazer uma visita rápida, né? Rápida. Depois da manhã já estou voltando para a terrinha. Lá para a terrinha. Mas eu aproveitei essa oportunidade de poder gravar o meu amigo. Oh, meu irmãozão. É isso aí, nosso irmãozão. Né? E antes da gente encerrar o podcast, existe algo mais que você gostaria de falar? A única coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos é: não olhe para as circunstâncias no qual nós estamos vivendo. São dias difíceis. Ainda essa semana, os meus 4 filhos estão lá em Lisboa e nós recebemos a notícia do apagão lá. Mas nós ficamos muito tranquilos, irmãos. Nós não nos desesperamos, por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido, né? E nós sabemos o rumo das coisas, para onde estão indo. Então, fique tranquilo, creia somente nas promessas do nosso Deus e coloque essas promessas em prática na sua vida. Não adianta a gente apenas conhecer as promessas, não adianta a gente conhecer, né, a questão dos mandamentos do Senhor, dos princípios da palavra de Deus. Nós temos que praticar, entende? Então eu deixo esse desafio para vocês, para nós, para mim também, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa nos ajudar a praticar a palavra, a praticar as promessas, a praticar os princípios da palavra de Deus. Esse é o grande desafio da nossa vida. Temos muita informação sobre a Bíblia, temos muita informação sobre teologia, mas nós temos que deixar de ter apenas informações para praticar os princípios da palavra de Deus. Acho que esse é o grande desafio da nossa vida nesse tempo presente. Amém. Entregar o governo da nossa vida totalmente ao Senhor. Foi o que você fez. Daquele momento em diante tudo mudou. Né? Tudo mudou, tudo transformou. Tudo transformou. Assim que ele faz. Meu Deus do céu. Pastor Carlos, você poderia fazer uma oração abençoando todos nós em nome de Jesus? Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor e o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus forte, é Pai eterno, é Príncipe da paz. O Senhor é tudo que nós temos. Nós não temos mais ninguém. A quem tenho eu além de ti, Senhor? Mais ninguém. Só o Senhor é Deus sobre a minha vida e sobre a vida de todos nós, ó Pai, todos aqueles que te conhecem. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor venha tocar em seus corações e que eles venham se render ao Senhor. E que eles venham, Senhor, tomar a decisão da vida deles, que é ter Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não basta ser apenas Salvador, mas tem que ser Senhor. O Senhor quer ser o nosso Senhor, aquele que tem a nossa vida nas tuas mãos, aquele que tem o governo da nossa vida em tuas mãos. Então, ajuda-nos, porque nós sozinhos não conseguimos. Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Precisamos que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá força, aquilo que nos ajuda, Senhor, a continuar caminhando para a eternidade com Jesus Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Davi, sua família, obrigado pela minha família, obrigado pelas famílias que vão nos ver, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha suprir todas as necessidades de cada um em glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, já fazem anos, né, Pastor Carlos, né, que nós apoiamos esse trabalho do Pastor Carlos, né, esse trabalho missionário. Exato, é verdade. Você viu o coração desse homem, a seriedade que ele leva as coisas do Senhor.
sabe, você também pode fazer parte desse projeto também. Eu vou deixar aqui, tá, na descrição, tá, como você pode ajudar, apoiar esse Amém. projeto, né. Eu recomendo realmente, porque eu sei quem é o pastor Carlos, a pastora Ana, seus filhos. E missões está no coração de Deus, e ele é uma pessoa que decidiu dizer sim Amém. ao chamado de Amém. Deus, tá bom, Glória a gente? Deus. Não esqueça, mais uma vez, de curtir, comentar, compartilhar, Amém. para que outras pessoas sejam abençoadas através desse testemunho, desse podcast. Gente, obrigado, pastor. Obrigado, eu, Davi. Te amo. Obrigado. Você é precioso Tamo junto. demais. Tamo juntos e misturados. Beijo, Deus gente. abençoe vocês. Tchau, tchau.